O Grupo de Lima, agrupamento de países americanos que tem a participação do Brasil, respaldou nesta segunda-feira a reeleição do líder de oposição, Juan Guaidó, como chefe da Assembleia Nacional e presidente interino da Venezuela. A votação no país foi realizada no domingo, depois de Guaidó ser impedido de entrar na Assembleia Nacional. Os deputados chavistas elegeram Luiz Parra, ex-integrante do partido Primeiro Justicia, como presidente da casa. Parra, apoiado pelo chavismo, se autoproclamou o novo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Chavismo, claro, aí, ligado a Hugo Chávez, que era o ditador na Venezuela antes de ser sucedido pelo Nicolás Maduro, para você que é mais jovem e chegou agora nesse debate político internacional. Guaidó fez seu juramento após receber votos de 100 legisladores na sessão ocorrida dentro de um jornal, na qual participaram deputados que estão inabilitados devido a acusações criminais feitas pelo regime do ditador Nicolás Maduro. Augusto, você já viu isso de o exército do ditador impedir a entrada de parlamentares para conseguir tomar o comando? É o fim da picada. E segundo o PT, né, nunca desmentiu isso, na Venezuela existe democracia até de sobra. Eles impedem que a oposição majoritária, o Guaidó tinha sido eleito, né, por esse mesmo parlamento. Eles impedem a entrada de quem vai votar contra e continuam chamando, aqui não, né? Eu gosto quando eu vejo aqui o ditador Nicolás Maduro, é assim que a gente se refere a ditadores. Agora a gente pega na empresa presidente Nicolás Maduro, é um presidente, como é que pode ser chamado de presidente da República, que é uma qualificação, é um posto que só pode ser ocupado por democratas, gente democraticamente eleito, que age democraticamente, e é aplicado ao Nicolás Maduro, que não deixa a oposição votar. Aí é uma maravilha, né? A eleição assim é o sonho dos petistas, que queriam transformar o Brasil numa grande Venezuela. A Venezuela tamanho família e não conseguiram. Essa é a democracia do Maduro, ditador Maduro e dos seus simpatizantes. Antônio Maldonado, diretamente de Brasília, você tem acompanhado aí esses últimos episódios do PT envolvendo a Venezuela? Teve a questão aí de uma invasão recentemente. O que você tem visto dessas reações aí da esquerda em Brasília a esses episódios internacionais dos seus aliados, Maldonado? Olha, Felipe, eles ficam muito tristes quando tem algo que vai de encontro aí com os interesses, principalmente ali do presidente Maduro, ex-presidente Maduro, enfim, depende da consideração aí lá na Venezuela, porque realmente eles apoiam a gestão aí, a ditadura de Nicolás Maduro e não concordam com o posicionamento do governo brasileiro, que é de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino do país, né? A ideia do governo brasileiro, inclusive, era que Juan Guaidó assumisse o governo e depois de um tempo, depois de organizar as coisas, convocasse a eleição para que tivesse aí, então, um novo presidente eleito, o que não acontece. O ministro Ernesto Araújo, inclusive, disse ontem ainda pelo Twitter que o Brasil não vai reconhecer a escolha de Parra para comandar a Assembleia. Ou seja, eles ainda reconhecem Juan Guaidó, que inclusive, é bom a gente lembrar, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Alvorada, aqui no Palácio do Planalto, ainda em fevereiro do ano passado. Então, é ele que é o presidente da Venezuela para o Brasil. Agora, aqui em Brasília, realmente, o Congresso agora está esvaziado, né, Felipe Augusto? Os parlamentares só voltam a trabalhar agora em fevereiro, apesar de tanta coisa acontecendo, da sociedade brasileira esperar tantas decisões aí do Congresso Nacional, eles só retomam o trabalho em fevereiro, então tem menos reação dos parlamentares. Quando eles estão por aqui, é assim, a oposição convoca uma coletiva ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados para poder se manifestar contra algo que aconteceu lá na Venezuela, que, na verdade, esse algo é sempre no sentido de tentar retomar a ordem democrática do país, né? Tem muita gente passando fome na Venezuela, muita gente fugindo, milhões de pessoas já fugiram daquele país para os países vizinhos, justamente por conta da falta de condição, mas a oposição, principalmente o PT, porque o PSOL ele acaba se distanciando um pouco nesses momentos, mas principalmente o PT e o PCdoB, esses partidos sim apoiam o regime de Nicolás Maduro e sempre que tem algo que atente contra, como um posicionamento do governo brasileiro favorável aí a Juan Guaidó, eles reagem, vão ao Twitter, vão reclamar na internet. Houve aqui no ano passado a invasão de uma
embaixada aqui em Brasília, a invasão da embaixada da Venezuela por apoiadores de Juan Guaidó. Os parlamentares saíram do Congresso no meio da sessão, votando, deixaram o processo legislativo, que é o motivo para o qual eles foram eleitos, né? Foram eleitos para poder trabalhar ali no Congresso Nacional, deixaram para ir lá tentar fazer o trabalho de polícia para tirar esses manifestantes que tinham entrado lá na embaixada da Venezuela, muitos desses manifestantes venezuelanos que tinham direito de entrar na embaixada. Então a oposição sempre reage. A reação nesse momento dessa decisão tomada ontem e do posicionamento do governo brasileiro também já anunciado desde ontem pelo ministro Ernesto Araújo ainda está bastante tímida, mas deve aumentar sim ao longo dos próximos dias, a depender muito de como vai se concretizar, né, essa situação lá na Venezuela. Se de fato, se Juan Guaidó vai assumir, de fato, quem vai assumir aí o comando da Assembleia Nacional. Tudo depende, mas a oposição continua, como sempre, reagindo e reclamando muito de tudo que atente contra o regime de Nicolás Maduro, por incrível que pareça. Olha só, você percebe a alma comunista do PT? Em questões ligadas à política externa, né? É lá que é quando isso acontece que eles se abrem, né? Eles encontravam o Fidel Castro, choravam, caía na choradeira o Zé Dirceu, que era chamado de comandante de Daniel pelo Fidel Castro, chorava. O Franklin Martins, dos seus 2 metros de altura, caía na choradeira também. Parecia que estavam vendo Nossa Senhora, aquelas aparições aí que ocorreram em outros séculos, tal. Pois bem, na Venezuela eles não conseguem enxergar o que está acontecendo na Venezuela. Se não enxergam porque não conseguem, não valem nada. Se enxergam e fingem que não, também não valem nada. Não há outra opção.